milhões de escavações em formato de meia-lua cobrem o solo sob o sol escaldante do deserto do Saara. Será que isso pode realmente ser a chave para parar a desertificação na África? A tarefa parece impossível diante da aridez absoluta do terreno. Contudo, o método traz milhões de acres de terra de volta à vida. Mas isso é apenas o começo da mudança estrutural. À primeira vista, eles não parecem nada especiais, mas na prática convertem o terreno seco em áreas verdes e férteis. Pode-se notar a umidade presa nas curvas escavadas, contrastando com a areia. Trata-se da Grande Muralha Verde, um dos maiores projetos de restauração da Terra, orçado em US$ 1 bilhão. Vê-se a vegetação surgindo lentamente, onde antes havia apenas pó e rocha. O ciclo de restauração continua avançando pela paisagem. 9.200.000 quilômetros quadrados. Essa é a área exata que o deserto do Saara cobre atualmente, uma extensão que se iguala quase ao tamanho dos Estados Unidos. Ele responde por quase 1/3 de todo o continente africano e, de forma alarmante, não para, continuando a se expandir rapidamente ano após ano. Em comparação com o início do século XX, sua área aumentou cerca de 10 a quase 20%. Porque o Sahel, o cinturão semiárido ao sul, onde vivem centenas de milhões de pessoas, enfrenta tal crise se não lhe falta chuva totalmente? À primeira vista, a dependência direta da terra sugere que a seca absoluta é o único inimigo. Mas o paradoxo técnico reside no fato de que a região ainda experimenta estações chuvosas curtas, porém intensas, todos os anos. O problema real é que a Terra foi severamente degradada ao ponto de colapso físico. Pode-se notar como a superfície do solo endureceu, formando uma crosta repelente à água que impede mecanicamente que a chuva penetre nas camadas inferiores. Em vez de ser absorvida, a água escorre rapidamente pela superfície compactada, causando inundações repentinas antes de desaparecer completamente. O resultado observável é um ciclo vicioso perigoso de destruição estrutural. A seca prolongada destrói a coesão do solo, as chuvas pesadas causam erosão imediata e a terra perde gradualmente sua capacidade de reter água. Mas isso é apenas o começo. A desertificação, portanto, não é apenas uma questão climática, mas o colapso de um sistema inteiro de água e solo. Em resposta a essa realidade física, a União Africana lançou uma iniciativa sem precedentes, conhecida como a Grande Muralha Verde da África, em 2007. O projeto abrange aproximadamente 8.000 quilômetros através do cinturão do Sahel, estendendo-se da costa do Atlântico no oeste até o Mar Vermelho no leste e envolvendo mais de 20 países na operação. No entanto, a Grande Muralha Verde não é uma parede contínua de árvores, como muitos imaginam erroneamente. Vê-se na prática uma rede de mosaico de restauração de ecossistemas, onde cada região aplica soluções técnicas distintas baseadas nas condições locais do solo, disponibilidade de água e meios de subsistência. O projeto não tenta forçar o deserto a ficar verde, mas remodela como a água, a terra e as pessoas interagem, permitindo o retorno da vida. Por décadas, o plantio de árvores foi visto como a solução óbvia para combater a desertificação no Sahel. Bilhões de mudas foram introduzidas na região através de campanhas de larga escala, apoiadas por bilhões de dólares em ajuda internacional. Depois fica mais complexo. A maioria desses projetos falhou, não por falta de boa vontade, mas porque a execução começou no ponto errado. Árvores jovens eram inseridas em solo que já havia perdido sua estrutura e estava quase desprovido de micro-organismos vivos. A câmera desliza sobre o terreno onde a água escorria rápido demais com a chegada das chuvas, sem nutrir as raízes. Quando o sol retornava, as temperaturas da superfície subiam drasticamente e a umidade evaporava em questão de horas. E isso ainda não é o limite. Como resultado direto, mais de 80 a 90% das mudas morriam após apenas uma ou duas estações chuvosas. Plantar árvores em solo morto é tecnicamente comparável a instalar uma máquina sofisticada sobre uma fundação colapsada. O problema no Sahel não é a falta de árvores,
mas a perda da capacidade da terra de sustentar a vida organicamente. A restauração funcional de terras degradadas define o novo foco da Grande Muralha Verde, porque a prioridade não é apenas plantar árvores. A explicação é estritamente técnica. O solo deve reter água e funcionar corretamente para sustentar a vida no Sahel. Vê-se o uso de variadas técnicas locais projetadas para frear o escoamento superficial. À primeira vista, parecem métodos simples, mas na prática são vitais para reduzir a erosão. Mas isso é apenas o começo. Escavam-se poços em formato de meia-lua como núcleo do esforço. Pode-se notar a água da chuva retida nas cavas, revivendo a terra para a agricultura. Caudais violentos de água descem as encostas em rajadas curtas e destrutivas, pois a chuva na região do Sahel não cai suavemente. Uma vala reta simplesmente canalizaria esse escoamento rápido para longe, desperdiçando o recurso vital. Em contraste, a forma de meia-lua intercepta o fluxo de múltiplos ângulos simultâneos. Pode-se notar como a água, forçada a desacelerar pela geometria da curva, se espalha e assenta no fundo da estrutura. O design em arco reduz drasticamente a velocidade do líquido sem prendê-lo completamente em uma barreira estanque. Isso permite a infiltração gradual no solo ressequido em vez de gerar um transbordamento inútil. A gravidade e a topografia tornam-se aliadas do processo, e é por isso que essa técnica prospera onde estruturas rígidas de concreto falham. Por que a escavação dessas covas segue um rigor técnico tão preciso em vez de um padrão aleatório? À primeira vista, a distribuição dos buracos na paisagem africana pode parecer desorganizada para um observador desatento. No entanto, o alinhamento obedece estritamente às curvas de nível, identificadas com o uso de cordas, estacas e ferramentas manuais simples. Isso garante que cada cova fique posicionada perfeitamente perpendicular à direção do escoamento durante as chuvas pesadas, maximizando a captura da água que desce. Cada unidade possui um formato de crescente com o lado aberto voltado para cima da colina, pronto para receber a enxurrada que desce a encosta. A parte de trás da cova, situada no lado inferior do terreno, sustenta a estrutura com um dique firme. Um poço típico mede de 4 a 6 metros de diâmetro. Apenas parece óbvio que quanto mais fundo, melhor, mas na prática, a profundidade é limitada entre 20 e 40 centímetros. O objetivo não é criar uma lagoa permanente de armazenamento, e sim desacelerar o escoamento o tempo suficiente para a absorção no solo. Um talude externo de terra sobe de 25 a 50 centímetros de altura, completando a barreira física contra a erosão. As covas são espaçadas de 8 a 15 metros entre si, alinhadas em fileiras paralelas ao longo do contorno topográfico. Juntas, elas formam um sistema hidráulico escalonado que cobre a encosta de forma estratégica. Mas isso é apenas o começo da engenharia de baixo custo. Todo o processo exige apenas enxadas, pás e trabalho manual intenso, dispensando maquinaria pesada. Em média, uma única pessoa consegue completar uma cova em cerca de 1 hora de trabalho. Isso torna o método financeiramente acessível e altamente escalável para grandes áreas que precisam de intervenção urgente. Após a escavação, os agricultores espalham sementes de gramíneas nativas, como Andropogon ou Senchurus, diretamente no interior das depressões de terra. Essas plantas são altamente resistentes à seca e desenvolvem sistemas de raízes fibrosas e profundas no solo. Vê-se como as raízes começam a estabilizar a terra solta, melhorando a capacidade de infiltração a cada chuva que cai. Uma vez estabelecidas, elas aprisionam matéria orgânica e umidade, criando a primeira camada viva necessária para a recuperação do solo estéril. O impacto visual das meias-luas torna-se claramente visível após um período de 2 a 5 anos de maturação do sistema. O que começa inicialmente como pequenas manchas isoladas de grama expande-se gradualmente pelo terreno. A cobertura do solo torna-se contínua, com a densidade da vegetação aumentando estação após estação chuvosa. E isso ainda não é o limite da regeneração natural. Estudos de campo no Níger, Burkina Faso e Senegal mostram números impressionantes de recuperação.
Áreas restauradas atingem de 40% a 60% de cobertura vegetal, em comparação com quase zero antes da intervenção humana. Mais importante ainda, o processo não se resume apenas ao retorno da grama rasteira ou vegetação baixa. A melhoria na estrutura e na umidade do solo permite que arbustos e árvores nativas se regenerem naturalmente sem plantio direto. Habitats anteriormente fragmentados são reconectados pela nova flora que surge. Com o tempo, insetos, pequenos animais e sistemas de pastagem retornam à paisagem revigorada. A câmera desliza sobre o terreno, revelando que manchas verdes isoladas se transformaram em ecossistemas funcionais e complexos, em vez de ilhas de vegetação temporária. Além da recuperação ecológica óbvia, a abordagem das covas de meia-lua cria meios de subsistência vitais para a população local. À medida que a fertilidade do solo melhora substancialmente, muitas comunidades voltam a cultivar alimentos essenciais na região. Colheitas de painço e milho prosperam novamente nessas terras recuperadas pelo sistema. Projetos de campo mostram que a terra restaurada pode aumentar os rendimentos dessas culturas de 50% a 100%, trazendo milhares de hectares de volta à produção agrícola ativa. Isso se traduz diretamente em segurança alimentar e renda familiar estável. O emprego sazonal surge através da preparação da terra, manutenção contínua das covas e colheita dos frutos. Os resultados deste método mostram-se notavelmente fortes, apesar do custo extremamente baixo de implementação e manutenção. Comunidades locais escavam as covas manualmente, mantêm as estruturas e expandem o sistema gradualmente ao longo do tempo. Enquanto o plantio de árvores é uma intervenção direta, as meias-luas atuam como um gatilho sistêmico para a própria natureza reagir. Nas condições severas do Sahel, essa abordagem baseada em sistemas oferece soluções rápidas e duráveis. O ciclo de degradação é interrompido, permitindo que a terra produza novamente em um ritmo sustentável. 90%. Essa é a taxa exata de perda de água em reservatórios abertos, devido à evaporação intensa. Outro método de restauração amplamente usado na África, após as covas de meia-lua, é o sandam. Mas por que construir uma parede de pedra ou concreto através de leitos de rios sazonais para prender areia? Aparentemente, o objetivo seria capturar apenas água líquida para uso imediato. Mas sem a areia trazida pelas inundações relâmpago, a água ficaria exposta e evaporaria rapidamente, tornando o esforço inútil. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como o sedimento se acumula a montante da parede, formando um reservatório subterrâneo natural. Parece simples erguer um muro baixo, mas na prática, a areia armazena milhões de litros de água em seus interstícios, protegidos do calor. Acesso vital é garantido o ano todo por poços rasos para consumo, pequena irrigação e gado durante as longas estações secas. E isso ainda não é o limite. A técnica domina a África Oriental, especialmente no Quênia, onde mais de 1.000 barragens de areia foram construídas. Projetos similares avançam na Etiópia, Tanzânia e Zimbábue. Vê-se que as comunidades triplicam a disponibilidade hídrica e reduzem drasticamente a erosão do solo. A produção agrícola aumenta significativamente, consolidando a solução como confiável para regiões de terras secas. 30% a 80%. Esse é o aumento exato na produtividade de culturas como milheto e sorgo, obtido através de barreiras físicas no solo. Por que o posicionamento de rochas soltas gera tal impacto na agricultura de terras degradadas? À primeira vista, o método das linhas de pedra parece rudimentar demais para funcionar como engenharia hidráulica no Grande Muro Verde. No entanto, a resposta reside na capacidade dessas estruturas de alterar a dinâmica do escoamento da água durante tempestades. Pode-se notar como os agricultores alinham as pedras soltas rigorosamente ao longo das curvas de nível em terrenos de inclinação suave. Durante as pesadas chuvas sazonais, a água colide com as fileiras litológicas e desacelera sua velocidade de fluxo imediatamente. Vê-se a correnteza perder força hidráulica, o que obriga os sedimentos e a matéria orgânica a assentarem no local em vez de serem arrastados pela erosão.
Com o tempo, o solo fino se acumula atrás das barreiras, reconstruindo gradualmente a camada fértil, onde gramíneas e cultivos podem enraizar. Mas isso é apenas o começo do processo de recuperação geológica. Parece simples bloquear o fluxo, mas na prática, as linhas de pedra não vedam a água, apenas aumentam o tempo de contato com o solo para maximizar a infiltração. Isso recarrega a umidade subterrânea crítica sem criar represamentos perigosos. Regiões agrícolas em Burkina Faso, Níger, Mali e Etiópia adotaram amplamente a técnica devido à disponibilidade de materiais. Como o processo exige apenas pedra local e trabalho manual intenso, os custos permanecem baixos. A durabilidade das rochas garante que o sistema permaneça funcional por décadas, com manutenção mínima. Ocorre, então, a estabilização de longo prazo das terras secas recuperadas. 80 dias por ano. Esse era o tempo exato que os moradores da capital chinesa precisavam usar máscaras de proteção na década de 1990 para evitar a inalação de poeira fina. Para que enfrentar uma tempestade de areia tão persistente e agressiva em uma metrópole moderna, aparentemente, seria apenas um fenômeno climático passageiro impossível de controlar. Mas a resposta reside no fato de que, sem barreiras naturais, os ventos de monção varrem livremente os desertos de Gobi e Taklamakan, lançando nuvens maciças sobre Pequim e transformando o dia em noite. 4 milhões de anos atrás, a geografia da região selou seu destino árido. As montanhas Tian Shan ao norte e as montanhas Kunlun ao sul funcionam como paredes gigantescas que bloqueiam quase toda a umidade proveniente do Oceano Índico e da Sibéria. Isso transformou a bacia entre elas em uma vastidão desértica, onde a precipitação média é inferior a 100 milímetros por ano. Para colocar esse dado em perspectiva, cada metro quadrado de terra no Taklamakan recebe apenas o equivalente a uma garrafa de 500 mililitros de água por semana. É um volume quase 10 vezes menor do que na Califórnia, uma região que já é mundialmente conhecida por seu calor seco extremo. Mas isso é apenas o começo do desafio geológico enfrentado pela engenharia chinesa. Em 1978, o governo decidiu não recuar diante da desertificação e lançou uma iniciativa de escala secular. O Programa de Cinturão de Abrigo 3 Norte, conhecido mundialmente como a Grande Muralha Verde, começou a ser erguido. Não se trata de uma única barreira florestal contínua, mas sim de uma vasta rede composta por milhares de florestas, faixas quebra-vento e lagos ecológicos estrategicamente posicionados. O projeto se estende por mais de 4.500 quilômetros, indo desde a região autônoma de Xinjiang até a província de Heilongjiang, cobrindo praticamente toda a parte norte da China. O objetivo monumental é plantar 35 milhões de hectares de nova floresta até o ano de 2050. Isso elevaria a cobertura florestal do país de apenas 10% em 1949 para mais de 25% atualmente. Pode-se notar nos mapas de satélite como a mancha verde avança progressivamente sobre a areia amarela. É considerado o maior projeto feito pelo homem em terra, construído não com concreto ou aço, mas com a determinação da própria vida vegetal. Depois fica mais complexo. Engenheiros chineses começaram a mapear o terreno hostil do deserto de Taklamakan, usando satélites e drones de alta precisão para analisar o movimento das dunas e a direção predominante do vento. Com base nesses dados técnicos, projetaram um sistema de grade massivo para a estabilização. À primeira vista, espalhar palha em padrões geométricos sobre a areia parece uma solução primitiva e simples, mas na prática é uma operação de engenharia calculada com rigor para criar microclimas. Quadrados de palha de aproximadamente 20 por 20 pés são dispostos diagonalmente sobre as dunas escaldantes. Do alto, a terra se assemelha a um tabuleiro de xadrez gigantesco de quadrados dourados, estendendo-se até onde a vista alcança. No entanto, por trás dessa imagem, reside um esforço logístico brutal e complexo. Milhões de quilos de palha são transportados por centenas de quilômetros até o coração do deserto. Caminhões pesados manobram onde veículos frequentemente afundam na areia fofa,
e estradas pavimentadas simplesmente não existem. O processo está apenas ganhando velocidade. Equipes de trabalhadores iniciam a tarefa física, cavando trincheiras rasas e colocando feixes de palha em linhas de grade precisas. Sob o sol implacável, com temperaturas subindo acima de 49 graus Celsius e sem nenhuma sombra por perto, cada movimento se torna uma batalha contra a exaustão térmica. Milhares de trabalhadores persistem porque cada grade de palha é mais do que uma barreira física. É a fundação biológica para o retorno da vida. O padrão tecido estabiliza as dunas móveis, desacelera o vento rente ao solo e cria zonas protegidas onde a umidade pode persistir tempo suficiente para o plantio. Assim que a estrutura de palha está fixada, perfuradores mecânicos e máquinas de plantio entram em ação no terreno. O equipamento gradualmente abre pequenos orifícios no centro de cada quadrado, preparando o solo mineral para espécies resistentes à seca, como o saxaú, o chopo do deserto e o salgueiro vermelho. Transição para o próximo nível. As mudas, cuidadosamente nutridas em viveiros controlados antes de serem trazidas ao deserto, são transplantadas uma a uma para o centro da grade de proteção. Cada planta jovem é posicionada com precisão milimétrica para que suas raízes frágeis se assentem logo abaixo da superfície. Nesse ponto, a camada de palha as protege da radiação direta do sol abrasador e do soterramento pela areia móvel. Trabalhadores adicionam uma quantidade medida de água e compactam o solo ao redor da base para garantir que as raízes façam contato total com a camada úmida inferior. Vê-se como a grade protetora continua a servir seu propósito, conforme as semanas passam. A palha mantém a superfície do solo mais fria, reduz drasticamente a evaporação e impede que a areia fina sofra erosão ao redor das mudas recém-plantadas. E isso ainda não é o limite da transformação ecológica. Com o tempo, a palha se decompõe gradualmente através da ação do vento, do orvalho noturno e de micro-organismos locais. O material se transforma em um cobertor orgânico rico em nutrientes. Esse fertilizante natural alimenta os sistemas radiculares em desenvolvimento, ajudando-os a se estenderem mais profundamente para as camadas de solo estáveis abaixo. O que começou como algumas mudas frágeis evolui lentamente para uma rede viva de vegetação, uma estrutura verde que ancore as dunas definitivamente e inicia o longo processo de recuperação do deserto. Duas frentes de engenharia contêm o avanço do deserto na África e na China. Por que as técnicas variam? O objetivo parece similar, mas a resposta está na geologia local. À primeira vista simples, mas na prática, a fixação exige precisão. Pode-se notar a flora avançar sobre as dunas. A análise técnica segue adiante.